vinho, né? Esse cara entende de vinho, eu não entendo quase nada de vinho, tá, gente? Mas na verdade a gente vai trabalhar um pouquinho com os resíduos, né? Na verdade a minha atuação ela é bem voltada para tratamento de efluentes, né, em geral. Então, seja efluente industrial, inclusive tem grandes demandas aí, até mesmo da indústria alimentícia, né? Até mesmo aqui em São Roque e tal. Mas eu iniciei trabalhando com a parte de efluentes domésticos mesmo, né, esgoto doméstico, tanto tratamento, a logística e tal, que é importante ali. E aí comecei a trabalhar também ajudando nessas questões aí de industriais, porque quando a gente fala de esgoto doméstico, a gente está falando de uma coisa meio, embora tenha variabilidade, uma característica de um efluente líquido meio que padrão. Mas quando a gente vai para a indústria, daí não temos um padrão assim que a gente consegue traçar antes da gente conhecer e caracterizar aquele efluente, aquele resíduo, tá? Claro que eu não vou falar somente de efluentes líquidos, né? Vou comentar um pouquinho sobre sólidos, mas se você quiser passar um pouquinho, eu coloquei umas perguntas bem norteadoras, né, no tema, justamente para que, assim, eu atuo, na verdade a professora Miriam que está aqui, normalmente ela que ministra uma disciplina para a TVE, né, aqui no campus, que é a disciplina de gestão ambiental, que é uma disciplina assim, tentar compilar todos os temas ambientais ali dentro de uma disciplina, né, mas voltado para vitivinicultura, né, vitivinícola, não sei como que fala, é isso aí, tá certo, né? E sempre ela me chama, fala, vamos lá para você falar o referente à parte de efluentes, né, e tal, de efluentes vinícolas. Dada a experiência, né? Então assim, a gente sempre tá tentando trazer alguma coisa, só que para vocês especificamente eu trabalho lá 1 ou 2 aulas com o objetivo do quê? De mostrar o que é importante para quem elabora vinho, né? Uma vinícola, pensar em efluente, qual que é a dificuldade dela, o que ela tem que avaliar. Por quê? Né? De antemão, já vou colocar para vocês, nós temos vários resíduos ali, né, que são gerados, seja no processo de plantio, né, e sei lá, na hora de elaborar o vinho, e também na hora, o efluente que sai de todos os tanques, lá tem todas as etapas, eu coloquei aqui para eu me lembrar, porque eu não lembro tudo de cabeça, né, dessa parte das etapas de elaboração, mas a gente tem que olhar para isso e falar, poxa, e aí, o que é melhor eu ter? Eu tenho que ter uma estação de tratamento aqui? Eu tenho que ter um responsável por esse tratamento aqui? Ou o que eu faço com isso? O que mais vale a pena? Por isso eu coloquei a pergunta lá, tratar ou terceirizar, né? É um problema ou é uma oportunidade isso aqui? Então, a gente vai desenvolver e vocês vão me ajudar a responder isso ao longo dessa abordagem, que eu vou tentar ser rápido, tá, gente? Eu sei que a gente está um pouquinho atrasado, todo mundo com fome aí no almoço, mas eu coloquei esses tópicos para a gente abordar, né? Então, inicialmente, pode passar, eu coloquei lá, resíduos, o que são e quais são. Pode passar, por favor. O que são, né? Na verdade, nós temos uma discussão bem grande referente a essa questão de resíduos, né? Eu, particularmente, tenho algumas críticas sobre essas discussões, né, que existem sobre resíduos, porque... não é para eu ficar mudando, né? Desculpa. Porque é que eu sou professor, gente, eu não paro, eu fico andando, tá? Então é normal isso, vou ficar quietinho aqui. Resíduos, hoje a gente fala em resíduos sólidos, por exemplo. O que são resíduos sólidos, né? Todo material que a gente consiga pegar com mais facilidade. Nós temos, inclusive, na verdade, uma política nacional de resíduos sólidos, que é a 12.305 de 2010, que ela fala vários tipos de resíduos sólidos que existem hoje, né? Por exemplo, se a gente pegar aqui na área de vocês, né, nós podemos falar que o engaço, por exemplo, é um resíduo sólido? Sim. Só que temos algumas críticas. Por exemplo, eu coloquei lá resíduo semissólido. O que é resíduo semissólido? Nós não temos uma definição do que é um semissólido. Falar, o semissólido é aquele resíduo quando a gente faz uma análise de sólidos totais, ele tem lá um teor de sólidos de 25% sólidos e vai até 50% sólidos. Eu tenho essa crítica sobre o semissólido porque a gente não sabe caracterizar ao certo o que é um semissólido. E temos os efluentes líquidos e gasosos, né? Então, assim, muitas vezes nós trabalhamos com resíduos. O que é um resíduo sólido e o que é um resíduo líquido, né? E as formas de você trabalhar com ele são muito diferentes e algumas, inclusive, você não pode fazer algumas tarefas, algumas atividades com ele. Por exemplo, se eu pegar um resíduo lá líquido, pegar a borra do vinho, a borra, né, do processo de vinificação, aí você tem um efluente líquido, você olhando para ele, mas ele é um efluente bem denso.
Se você filtrar, de repente, aquela borra, você vai ver que tem um teor de sólidos razoável ali no meio, né? Se eu não conheço especificamente assim várias borras diferentes de vários processos de elaboração, mas eu lembro quando eu trabalhei, eu fiz uma pesquisa, inclusive eu coloquei alguns resultados aqui, com uma aluna lá da Unicamp, que a gente trabalhou com a borra. E quando eu vi a borra do vinho, né, eu fiz algumas visitas já aqui na Góis também, eu olhando para ela me parecia muito um lodo de esgoto, um lodo de tratamento de água, alguma coisa assim. Então, se eu olhar, é um efluente líquido que parecia muito com lodo. Inclusive, no artigo que a gente publicou, a gente colocou essa associação, foi publicado lá na Revista Brasileira de Viticultura e Enologia. E, por exemplo, se eu pegar o lodo de esgoto, ele não pode ser colocado numa tubulação, porque ele é considerado resíduo sólido e ele tem 1% de sólidos, nem 1% de sólidos. Pô, isso aí é resíduo sólido? Como assim? Né? E ele é considerado resíduo sólido. Por quê? Porque no estado de São Paulo, né, e é uma tendência também em âmbito nacional, que esse efluente, nessas características, ele não pode ser colocado numa tubulação. Então, daí já vem um problema logístico. O que eu faço com esse efluente? Então, eu tenho que tratar esse cara de alguma forma. Se eu não tratar ele na unidade de geração, eu vou ter que ter alguém que venha buscar ele e leve para o lugar onde se trate isso, tá? Então, só fazendo uma analogia aí, poxa, pegar a borra, será que para a vinícola que gera borra, por exemplo, aqui na Góis, né? Eles geram a borra. Daí, o que eles fazem? Eles vão ter uma estação de tratamento de efluentes? Coloca aí a pergunta para vocês. Vão fazer uma estaçãozinha, uma mini estação ali para tratar isso? Vale a pena? Não vale a pena? Hoje, o que eles fazem? Eles não têm uma estação. Só que eles dão um direcionamento adequado para isso. Mas na última vez que eu fui lá, estava adequado. Então, assim, é importante a gente parar para pensar isso. Por exemplo, vocês talvez vão ter uma vinícola, ou vão participar, vão trabalhar numa vinícola aí quando vocês se formarem, e começar alguns questionamentos nesse sentido. O que é melhor eu fazer, né? Mas claro, se eu não tiver uma estação de tratamento, eu tenho que ter um direcionamento adequado para isso. Como que eu vou fazer esse direcionamento? O que eu preciso para fazer esse direcionamento? Tá bom? Então, aqui, no que se refere a resíduos, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, por exemplo, né, inclusive, na minha opinião, até a borra, ela pode ser considerada um resíduo sólido, na minha opinião, tá? Nós classificaríamos o resíduo da vinícola como um resíduo industrial, tá? Nós temos várias classificações lá, mas um resíduo industrial que para mim não diz muita coisa quando a gente classifica um resíduo como industrial, porque o resíduo industrial você pode ter uma variabilidade infinita de coisas. Por exemplo, se eu pegar o efluente vinícola e comparar ele com o esgoto é fedido, todo mundo sabe, o esgoto é fedido. Se alguém nunca foi na estação de tratamento de esgoto, tem um cheiro horrível, tá? Só que, claro, não é só o cheiro ali que ele traz ali que vai falar de característica de matéria orgânica e tudo mais. Tem muita coisa envolvida ali. Mas se eu pegar um parâmetro principal que a gente analisa em efluentes líquidos, que é a DBO, nada mais é do que matéria orgânica, demanda bioquímica de oxigênio, vocês conhecem bem. A DBO do esgoto bruto, sem nenhum tratamento, ela varia de 350 a 450 mg por litro. Se eu pegar a DBO do processo de vinificação, do efluente ali, a gente vai ter uma DBO de 12 mil miligramas por litro, 10 mil, 16 mil, tem umas que chega até quase 20 mil miligramas por litro. Então você percebe que o teor de matéria orgânica desses efluentes é muito maior do que a gente pegar um efluente de um esgoto bruto. Então aí o desafio que a gente coloca para o esgoto bruto, claro que tem muito mais coisa ali no esgoto bruto, né, que traz características ruins, né? Em termos de DBO, o desafio para o efluente vinícola ele é maior. Então, se eu falar de uma eficiência de 80%, 90% na remoção de matéria orgânica do efluente bruto, do esgoto bruto, se eu pegar para a indústria vinícola, para a produção aí do vinho, né, eu vou ter que ter uma eficiência de 99%, para eu chegar mais ou menos em alguma coisa parecida, tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se você for ter numa vinícola uma estação de tratamento de efluentes, você tratar o seu efluente e lançar ele em algum curso d'água, alguma coisa assim, você vai ter que ter uma estação muito boa e muito controlada, porque senão você não vai conseguir lançar. E tem mais uma questão: quando a gente tem um efluente gerado na nossa indústria, né, na produção do vinho, por exemplo, se eu não tenho rede
pública passando na frente para eu lançar o meu efluente tratado mesmo, porque se eu tiver rede eu sou obrigado a lançar na rede, tá? Tem uma rede coletora de esgoto aqui, eu sou obrigado a lançar na rede mesmo tratando, tá? Eu não posso lançar no curso d'água, isso é norma, tá? Eu trato e coloco na rede. Só que normalmente, dependendo do lugar da vinícola, ela está numa área rural, então numa área mais distante, afastada, e não tem rede, mesmo que seja próximo, mas não tem rede. Se não tiver rede, você tem que lançar no curso d'água. Se lançar no curso d'água, vai ter que ter um licenciamento. E esse licenciamento vai fazer o que com o órgão ambiental? Fazer ele, sempre que ele quiser, ele vai bater na sua porta para ver se está tudo bem com o seu lançamento. E eu vou colocar até uns gráficos aqui na frente, que a gente vai ver exatamente como que o que a gente tem que observar nessas questões. Então, só de cara aqui, tudo que esse panorama, se você conseguiu acompanhar que eu passei para vocês, ou se não ficou tão abstrato, você já consegue ter mais ou menos uma noção do que eu vou falar para o pessoal das vinícolas, né? O que a gente faz com o efluente? Será que a gente trata ou a gente terceiriza? Né? Qual que é a realidade para isso? Tá? Bom, pode passar, por favor. Então, eu coloquei aqui algumas bases legais, né, que são importantes quando a gente fala de efluentes, né? Então a gente tem lá o decreto 8468, que é um decreto antigão, só que ele fala o seguinte: se você tem rede na frente, coletora de esgoto na frente do seu ponto de geração, você é obrigado a lançar o seu efluente ali. Só que o seu efluente ele tem que estar em algumas características mínimas. Por quê? Porque senão é uma coisa muito diferente do que está sendo coletado em outros lugares. Então tem que ter lá um pH entre tal e tal. Normalmente eles falam pH entre 6 e 9, o que o efluente vinícola não é. Se ele não for mexido, ele vai estar lá entre 4 e pouco. Então já é um pH mais ácido, que isso, chegando tão ácido numa estação de tratamento de efluentes, isso é um complicador. Até mesmo para você ter uma estação de tratamento de efluentes numa vinícola é um complicador, porque na estação de tratamento de efluentes, a base do tratamento é o quê? Biológica. É bem diferente de um tratamento físico-químico para água que a gente vai tomar, tá? A base é biológica. E a base biológica depende do quê? Do micro-organismo. Hoje, para a gente tratar efluente, basicamente o que mais se faz em qualquer estação de tratamento de efluentes aí, trabalhar com bactérias e protozoários. São os caras mais importantes na decomposição da matéria orgânica. Porque a gente olha para a decomposição da matéria orgânica, a diminuição da DBO. Então, se o cara falar assim, poxa, estou tratando, estou com eficiência de 90%, ele está comparando a eficiência, a DBO de chegada com a DBO de saída. A eficiência está sempre em termos de DBO, ali o cara está falando, tá? Que é um dos parâmetros mais importantes aí em relação à qualidade dos corpos d'água que estão recebendo esse efluente tratado, tá? Então, eu tenho que pensar em todos esses parâmetros que eu vou lançar na minha rede. E o decreto fala exatamente isso. O que eu estava comentando que é um problema para a indústria vinícola, porque a gente não trabalha muito com bactéria e protozoário com um pH tão baixo assim. Porque a bactéria e o protozoário tem muita dificuldade de sobreviver num pH 4 e pouco. A gente tem que trabalhar mais com fungos, que conseguem sobreviver num pH mais baixo assim. Ou então a gente faz um trabalho de alterar esse pH, subir um pouquinho, tá? Então assim, tem muitas variáveis. Então percebe que é um dificultador. A pessoa, por exemplo, você falar para mim, ó, professor, você trabalharia com um efluente vinícola? Sim, trabalharia, mas ia ser um desafio. Porque eu estou muito mais acostumado com o esgoto doméstico e com outros efluentes que têm mais ou menos uma característica próxima do esgoto doméstico. Agora você vai para um efluente industrial, você tem muita variabilidade. Então, dependendo do que você faz aqui, você aplicou ali e não deu certo. Você não vai ter eficiência de tratamento. Isso é muito difícil. Então, só de parar para pensar aí, você precisaria, numa vinícola, de uma pessoa que tenha alguma experiência anterior com tratamento desse tipo de efluente, tá? Embora ele é variável de produção para produção, né? De uva para uva, enfim, né? E essa pessoa tem que estar ali quase que full time, todo o tempo acompanhando como que está esse tratamento. Você tem que pagar esse cara, e ele não vai ser barato, normalmente ele não vai ser barato, tá? Enfim, Política Nacional de Recursos Hídricos, coloquei, CONAMA 357, vai falar de classes de corpos d'água, vou comentar um pouquinho disso com vocês, para a importância desse lançamento. A 430 ela complementa a 357, a Política Nacional de Saneamento Básico, né, que vai falar aí também dos efluentes industriais, que traz algumas questões nesse sentido, e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a última ali, que vai falar como que a gente pode processar, trabalhar esses resíduos sólidos, e tem muitas oportunidades em relação a isso também, inclusive a compostagem. Pode passar. Bom, os resíduos quais são? Eu coloquei aqui, eu peguei, tá, na internet
modelo aí de elaboração, tá? Todo o processo de vinificação e tudo mais. E coloquei alguns resíduos ali que foram identificados. Nós temos vários, mas na minha abordagem eu vou reclassificar aquilo ali, eu vou trazer mais enxuto para não falar de cada um deles. Até busquei um pouquinho sobre o que se faz com cada um deles, mas eu quero fazer uma abordagem mais enxuta do que é mais importante para vocês, tá? Uma coisa mais direcionada. Sei lá, casca de uva, semente de uva, hastes, engastos, borras, resíduos de filtração, água de lavagem e limpeza, leveduras, resíduos de fermentação. Deve ter mais, tá? Eu não sou especialista nesses resíduos, nunca trabalhei dentro de uma vinícola, tá? Mas pensando nesses resíduos, dá pra gente compilar um pouquinho mais, pensando lá na borra, no bagaço, enfim, tá, alguma coisa mais voltada nesse sentido aí, que eu coloquei acho que numa próxima parte. Vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, peguei da Embrapa, esse aqui não sei se está totalmente certo. Inclusive tem umas observações que eu esqueci de colocar, mas enfim. Tem lá a uva, né? Eu faço desengaço e esmagamento, vocês conhecem isso muito bem, eu não conheço, tá, gente? Mas tem lá, ó, vinificação branca e vinificação tinta, né? Daí a tinta, desmostagem, fermentação e tal. Em cada etapa dessa, a gente pode ter um ou mais resíduos que a gente pode gerar. Isso eu nem falei depois dos resíduos que, por exemplo, foi abordado pelo colega antes de mim aqui, né? Então, se a gente pegar lá a caixa que vai o vinho, né? O invase dele, né? Então, o que a gente coloca? Usa PET, usa vidro, o que a gente usa, né? Enfim, temos outros resíduos. Estou pensando mais no processo de produção vinícola, tá? Eu trouxe alguns destacados aqui, né? Então, tem lá o engaço, o bagaço e a borra em si, tá? Eu penso que esses, na borra ali está junto também as lavagens, tá? Dos tanques, estão tudo junto ali, tá? Eu penso que esses podem ser aí, no processo de elaboração, os mais complexos a gente trabalhar, né? O que a gente faz com esses caras, né? E tem várias opções. Eu coloquei aqui inicialmente, vou tentar passar bem rapidinho, porque essa parte vai ficar meio chata, que é o que tem sido feito hoje, né? Qual que é a realidade sobre alguns desses resíduos que eu comentei anteriormente. Aí depois a gente fica mais nesses três aqui. Pode passar para mim, por favor, né? Então, o que eu coloquei aqui? Qual que é a realidade, né, que nós temos? Então, nós temos lá vários tipos de resíduos que são gerados, né? E eu compilei, por exemplo, eu chamei de engaço e bagaço, pode estar errado, tá, gente? Mas foi algo que eu enxerguei dessa forma. Podem ser compostos do quê? De casca de uva, semente de uva, hastes e engaço. Então, eu coloquei todos esses caras aqui, casca, semente, as hastes, os engaços, tudo junto, e chamei isso de engaço e bagaço, tá? Esse tipo de resíduo, a gente vai ver que tem várias formas de aplicação, inclusive separadamente. O que eu posso fazer com a casca de uva, o que eu posso fazer com a semente de uva, a semente tem lá um óleo, inclusive, que eu posso utilizar e tal. Mas, em geral, o que daria para fazer hoje, ou o que tem sido feito, o que pode ser feito de uma maneira que seja aplicável mesmo? O meu direcionamento é para um processo de compostagem simples. Claro que o processo de compostagem vai envolver como fazer, se vai ser uma composteira, sei lá, aerada ou não, né? Se vai ser um revolvimento manual, como que vai ser, quanto tempo eu tenho para gerar esse composto. E a pergunta final: o que fazer com esse composto? Eu vou aplicar aqui mesmo? Vou vender? Eu vou doar? Para eu fazer o marketing de que o meu resíduo ele é compostado? Enfim, alguma coisa eu tenho que fazer com isso, tá? Daí eu coloquei, eu acho que no próximo, para cada um. Então assim, ó, casca de uva, que era o primeiro lá, que tá tudo envolvido lá nesse tipo de resíduo que eu compilei. O que tem sido feito lá? Produção de aguardente ou grapa. Então as cascas podem ser destiladas para produzir aguardente ou grapa, que são bebidas alcoólicas. Isso vocês devem saber, eu não sei ao certo como que faz, tá? Cosméticos e produtos de cuidado com a pele, extratos das cascas de uva são utilizados para produto de beleza, devido a antioxidante, compostos benéficos para a pele. Suplementos alimentares, casca de uva em pó ou extratos são usados na fabricação de suplementos ricos em antioxidantes. Então, perceba que tem bastante coisa para ser feita? Sim, mas a compostagem também dá para ser feita, tá? Porque, inclusive, a casca de uva ela pode ser utilizada numa compostagem não somente ali dentro da vinícola, ela pode ser um estruturante, porque hoje o processo de compostagem, o que ele vai envolver? Você tem que ter oxigênio passando ali dentro, algum tipo de oxigênio você tem que ter ali dentro para acontecer a degradação da matéria orgânica. Tem parte que vai sem oxigênio, mas muita vai ter que ter oxigênio. Então a casca de uva, devido ao seu formato, ela pode favorecer com que tenha mais espaços vazios. Então o oxigênio consegue penetrar com mais facilidade. Então é como se fosse um material estruturante, tá bom?
Pode passar, por favor. Então, casca de uva. Semente de uva também pode ser utilizada como estruturante, por isso eu compilei lá tudo junto, tá? Mas tem outras oportunidades que têm sido utilizadas, né? Então, óleo da semente. Sementes de uva são prensadas, extraído o óleo da semente de uva, que é usado na culinária e na indústria de cosméticos devido às suas propriedades nutritivas. Suplementos alimentares, o óleo e o extrato de sementes da uva são utilizados na fabricação de suplementos ricos em antioxidantes. E pode passar mais o outro. Ácidos em gás, compostagem. Então aqui, o compostagem, eu acho que todos os anteriores, né, os dois anteriores, podem estar juntos também, né? Então as ácidos em gás podem ser compostados e produzir fertilizante orgânico. Ele sim, já é mais fácil ainda ser utilizado como um material estruturante, porque a gente precisa de uma estrutura maior para facilitar com que o oxigênio passe ali dentro, tá bom? No nosso processo de compostagem, ração animal, enfim, pode passar. Daí eu compilei também outros resíduos daquela primeira parte que eu mostrei aquele desenho, né, de como que era o processo de elaboração de vinho, em outro tipo de resíduo que eu chamei de borra barra sarro ali, né, que também é chamado. Podem ser compostos do que? De borras, resíduos de filtração, água de lavagem, limpeza, leveduras e resíduos de fermentação, né? Aqui é a borra de processo de produção de vinho branco, né? Uva branca, na verdade. E aqui nós temos o da prensa, tá? É o resíduo que nós temos na prensa, enfim. E esse aqui que parece que é bem líquido, né? Pode ser de lavagem de tanques também, tá? Então tem uma característica, claro, tem vezes que é até mais transparente. Eu já acompanhei ali na Góes uma vez uma lavagem um pouquinho mais transparente, mas ele vai estar junto ali também, tá bom? Então, tudo isso eu compilei como se fosse um tipo de resíduo, tá? Mas para cada um deles eu posso dar uma destinação mais direcionada, não tem problema, tá bom? Só que o que é importante a gente pensar? Que tudo isso daí vai ter uma característica bem próxima ou dessa densidade ou dessa densidade, então, ou entre elas. Considerando isso, é como se eu fosse um efluente líquido, tipo um esgoto ou até mesmo um lodo de esgoto. E como que eu trabalho com isso, né? Então, inicialmente, a depender de qual que é o meu objetivo, eu tenho que tirar um pouquinho de umidade disso, porque está muito úmido, tá? Então a gente tem que ver o que a gente quer direcionar. E eu vou falar mais ou menos o que eu penso em termos ambientais sobre isso. Pode passar, por favor. Aí borra, rapidinho lá, produção de aguardente, tal, fertilizante. As borras podem também ser compostadas e usadas como fertilizantes orgânicos, claro. Podem, contanto que seja tirado um pouco de umidade dela, porque a compostagem, com a quantidade de umidade que ela tem inicialmente, ela não se desenvolve, tem que ser misturado outro material estruturante, seja lá o engaço, seja alguma outra coisa, tá? Ou então mesmo outros materiais que não necessariamente estão dentro da vinícola, podem estar fora. E utilizados como coprodutos para geração de energia por meio da queima. Isso aqui foi um trabalho que eu fiz já com o pessoal, inclusive com a borra aqui da Góes, tá? Que a gente trabalhou um pouquinho pensando em gerar energia pela queima, né? Pegar essa borra, tirar a umidade dela, colocar ela no forno, por exemplo, né? Como se fosse uma estufa, né? Colocar na estufa 100 graus ali, tirar um pouco da umidade e o que sobrou a gente vê qual que é o poder calorífico. Tem um equipamento que a gente consegue ver o poder calorífico superior. A gente pode comparar com outros produtos. Por exemplo, hoje na área de esgoto, no Brasil nem tanto, tá vindo ainda um pouquinho, mas na área de esgoto, pegar na Europa, assim, são lugares que não tem tanto espaço mais disponível, eles pegam o esgoto, o que sobra do tratamento de esgoto é o lodo de esgoto, pega esse lodo de esgoto, retira a umidade dele, até um certo teor, e queima, para gerar energia, tá? Aqui dá para queimar e gerar energia? O poder calorífico da borra, que a gente fez ali, a análise de poder calorífico superior, que é o PCS que a gente fala, ele é maior do que o esgoto seco, tá? Relativamente maior. Então assim, ela tem mais poder calorífico para queimar e gerar energia, ou seja, gera-se mais energia com ela do que com o lodo de esgoto, que já é uma realidade em outros lugares, tá? Por exemplo, na Europa nós temos usinas e usinas de geração de energia por meio de lodo de esgoto. Aqui no Brasil está vindo um pouquinho. Eu acho super interessante, eu gosto, inclusive meu doutorado foi nessa área de geração de energia por lodo de esgoto. Mas eu acho que na realidade brasileira a compostagem é meio melhor, porque a gente tem espaço, o pessoal lá está sofrendo com espaço, a gente tem bastante espaço, tem bastante solo aí para depois fazer a aplicação desse composto, enfim. Mas não que não seja bem. Por que eu penso? Porque você queimou um resíduo, você vai gerar emissão atmosférica. Mas daí tem alguma coisa para tratar? Claro que tem muita tecnologia hoje que a gente trata e não tem nenhum problema, praticamente zero problema para o ar, tá?
Tanto que, não só isso no ar, se eu pegar em efluente, hoje a gente trata esgoto, gente, e toma ele depois. Belezinha, tá? Isso é uma realidade em vários lugares do mundo. Pegar na Califórnia tem um condado lá que eles até brincam com o termo from toilet to tap, que é da privada para a torneira, tá? Então eles brincam bastante com isso, mas na verdade não é bem da privada para a torneira, mas a gente consegue pegar o esgoto e deixar ele perfeito. Tem tecnologia para isso, mas é caro. Vale a pena financeiramente? Só quando a gente tem uma situação muito difícil. Então tem que ver a viabilidade econômica também disso, não tem como, tá? Pode ser utilizado como coproduto? Pode, tá? Então as borras possuem poder calorífico compatível após a remoção de parte da umidade para queima e geração de energia. Bastante. Eu já vi a aplicação disso? Em escala real, não vi. Confesso para você que não vi. Para borra especificamente, tá? Mas é possível, uma vez que a gente consegue fazer a comparação. Pode passar. Resíduo de filtração, então lá, seja qualquer tipo de filtro que a gente utilizar, a gente pode reciclar tanto o próprio filtro, então, ou o mesmo material, se a gente conseguir remover o material de qualquer filtragem, processo de filtragem, tá? E o descarte adequado, né? Outros materiais, como papel de filtro, deve ser descartado adequadamente, pensando em questões ambientais. Dá para ser, por conta de matéria orgânica ali ainda presente nesses filtros que podem ser utilizados, a gente pode aplicar junto em compostagem. Então, assim, eu vejo como a compostagem não é a solução para tudo, mas a gente consegue agregar muitos materiais ali na compostagem, pensando em solução. Pode passar mais uma. Água de lavagem e limpeza, daí aqui a água de lavagem vai ser um efluente mesmo, lavou lá um tanque, enfim, o que você for fazer, isso aí vai vir, na minha opinião, ele até vem junto com a borra. Na Góis, se eu não me engano, quando eles não utilizam a borra para alguma outra coisa, eles armazenam num tanque ali na frente. E a água de lavagem dos tanques, também, eles colocam num tanque ali na frente que é coletado de tempo em tempo. E eu não vou dar o spoiler do que eu acho sobre tudo isso, tá? Eu quero que vocês me ajudem. Pode passar. E a levedura e resíduos de fermentação, dá para utilizar produtos de panificação, né? A levedura e resíduos de fermentação podem ser usados na produção de pães, enfim, ração animal. Beleza, isso aqui, qualquer busca que você fizer na internet, você vai achar um monte de coisa, referência, artigo científico para todo lado sobre todos esses resíduos, né? Mas daí eu compilei quais seriam o que a gente faz, né? Quando a gente tem resíduos vinícolas, o que a gente tem que fazer, quais são os processos. Eu estou trabalhando numa vinícola, está gerando resíduo no meu processo. Estão querendo soluções novas. O que a gente tem que fazer com isso daí? Pensando num caso prático. Primeira coisa, tem que caracterizar esse cara. Porque dependendo da uva que eu estou usando, ou dependendo do processo que eu faço, ou a etapa que eu passo no meu processo, né, na minha elaboração, eu posso ter um efluente diferente. O que é caracterizar? O máximo de informação possível. O que é mais importante hoje de informação que a gente tem que pensar em termos ambientais? Matéria orgânica, nutrientes, então DBO, você vai ver lá nitrogênio, fósforo, potássio, se tem alguma coisa disso daí presente ali, tá? Basicamente isso, e você vai ver lá pH desse efluente. Por quê? Ou desse resíduo. Porque você tendo isso, a depender, você toma o caminho A ou o caminho B. Se o pH é muito baixo, ou você corrige ele, ou então você vai por alguns micro-organismos que consigam decompor aquilo em pH baixo. Então, caracterizar. Realizar análise de caracterização do resíduo, vislumbrando possíveis aplicações. O que você quer fazer com ele depois? Quer queimar? Você quer aplicar no solo? O que você pretende fazer? Então, essa caracterização vai te dar um norte sobre o que você pode e qual que é a melhor vantagem para aquilo que você está pensando. Compostagem é um caminho que para mim é tranquilo de fazer, não é difícil e a gente consegue inclusive talvez aplicação no próprio local. Se não, talvez consiga vender. O mercado ainda está meio complicado, inclusive na Europa, muito complicado o mercado de compostagem. Eu visitei estações de tratamento de efluentes que faziam compostos e compostos muito bons, que tinha mercado, depois eles não perderam o mercado, começaram a querer doar o composto, não tinha mais gente para pegar e aí parou-se, tá? Isso que eu estou falando lá de um solo em alguns lugares que não tem a característica do nosso solo, que é muito bom, tá? Ou então eu posso pensar, claro que se eu pensar na compostagem, vai entregar o subproduto juntamente com outros materiais e controlar o processo, seja a parte de decomposição e maturação. Ver o tempo que eu preciso para compostar, porque tem compostagem que consigo acelerar ela, compostagem que não. Tem compostagem que consigo fazer em 40 dias. Legalzinho gerar um composto ali estabilizado, bonitinho, que eu consigo aplicar no solo. Mas tem compostagem que eu vou conseguir precisar de 60 dias. E tem compostagem também que eu consigo fazer em 2 dias se eu fizer a composteira automática. Mas daí é um problemão, porque a gente acha que o composto está estável, mas ele não está. Ele está normalmente, jogou um pouquinho de água nele, ele volta a se ativar totalmente. Daí fermenta tudo, vira um Deus nos acuda. Então tem que tomar cuidado como vai ser a aplicação disso.
Então, ou seja, você tem que caracterizar, ou pensar em compostagem, ou pensar na geração de energia. Só que para pensar em geração de energia, gente, qual que é o problema da geração de energia? Vai ser por meio da queima, né? Você pegar esse resíduo e tirar o máximo de umidade dele para você queimar. Hoje, o que a literatura fala? Você pode queimar resíduo para geração de energia se ele tiver pelo menos 43% de sólidos, né? Então você pega, faz análise de sólidos totais. Vocês já fizeram análise de sólidos totais, você pega um resíduo, qualquer tipo, pesa ele antes, coloca na estufa por 24 horas e tira e pesa de novo. Então vê quanto de sólido que ele tem presente. Então você compara as massas e consegue saber qual que é o percentual de sólidos. Se ele tiver 43% para cima, ainda é viável, tá? Se ele tiver 43% para baixo, daí não é viável você fazer a queima desse material, porque você vai ter que fazer o quê? Incorporar muito material que tenha poder calorífico maior, ou seja, madeira, alguma coisa assim, carvão, e aí você tira toda a ideia sustentável, todo o vislumbre de sustentabilidade de um processo de queima e geração de energia e tal. Então, não faz sentido. Então, se a gente for pensar na geração de energia, a gente tem que ter processos de remoção em alta escala de umidade. Pensar na borra. A borra ela tem bastante líquido. Como que eu tiro ali, né, aquela umidade que ela tem? Que eu não sei ao certo o que é aquela umidade, né? Mas você tem muita umidade ali. Toda aquela umidade tem que ser removida de alguma forma, por evaporação, por processo mecanizado, uma centrífuga de repente, sei lá, um filtro prensar aquilo ali e tirar aquela umidade. E se você tirar aquela umidade, o que você vai fazer com aquela umidade que você tirou, aquele líquido que você tirou? Aí você vai mandar para onde? Tá? Então, assim, tudo isso, todos esses aspectos são importantes e relevantes para a gente pensar o que fazer com os resíduos que nós temos numa vinícola, né? Porque dependendo, você vai ter uma estação de tratamento de efluentes na sua vinícola, tá? Você pode trabalhar com essa borra ou qualquer outro tipo de efluente que você prense, tire umidade. Uma parte vai para a geração de energia, outra parte vai ter que vir para um tratamento. Será que vale a pena a gente ter tudo isso numa vinícola? A gente não tem outros... Claro que o olhar do gestor geral da vinícola, ele vai estar olhando para onde? E ele tem que fazer isso mesmo. O produto final dele, o vinho. O vinho é bom? O suco de uva é bom? Mas tem um monte de coisa envolvida ao redor, né? Aqui no Brasil, tem algumas vinícolas em maior escala que tem estação de tratamento de efluentes. Acho que talvez até o William deva conhecer, mais para o sul do Brasil, né? Eu nunca fui em uma, tá? Mas... para isso, tem que valer a pena financeiramente também para a indústria, tá? Ou pensar na realidade, né, desse local, né, dessa produção de vinho. Pode passar, por favor. Daí aqui, o que eu coloquei? Né? Eu coloquei alguns aspectos, ainda no tema tratar ou terceirizar, coloquei alguns aspectos referentes ao que, por exemplo, quando eu vou tratar um resíduo, ou eu vou aplicar ele no solo, ou vou incorporar com outro resíduo ou com outro material, né? Ou vou reciclar ele de alguma forma, tá? Ou então eu vou lançar num curso d'água. Se ele for líquido, eu lanço no curso d'água. Se ele for sólido, ou eu aplico ele no solo, ou então mando para o aterro sanitário, que não seria o ideal. Aterro sanitário não deveria acontecer, mas se você for lá e pagar para o aterro sanitário, ele vai receber seu resíduo, tá? Porque a partir de agosto de 2014, o aterro sanitário não deve receber resíduo, mas a realidade acontece até hoje, ele recebe de tudo, portanto você pague, tá? Para mim, você jogar um resíduo num aterro sanitário é jogar dinheiro fora, né? Então, você está deixando de ter maiores oportunidades ou receita com aquilo, você está gerando, na verdade, um prejuízo para você, financeiro, e também um prejuízo ambiental, tá? Então, assim, o que eu coloquei aqui, isso aqui é mais para a gente pensar nos cursos d'água, né? Isso aqui provém da onde? Da resolução CONAMA 357 para 430. Vai falar de cursos d'água. Hoje, se a gente trata um efluente, um esgoto, por exemplo, que nós temos lavagem de tanque, a borra, tudo do processo de unificação, isso aí tem uma característica de esgoto. Eu teria que tratar esse cara e o efluente final tratado eu lanço no rio, se eu não tiver uma rede ali coletora, eu vou ter que lançar no rio. Só que para eu lançar no rio, num curso d'água, que seja qualquer ele, eu tenho que seguir esses conceitos, tá? Porque a gente tem hoje os cursos d'água classificados em classe especial, classe 1, classe 2, 3 e 4. Daqui melhor qualidade, pior qualidade. Se eu olhar na resolução CONAMA 357, você tem todos os parâmetros de cada uma dessas classes. O que a gente olha mais quando a gente pensa em efluente? DBO máxima, que eu posso ter num curso d'água, e oxigênio mínimo. Por quê? Hoje a via de tratamento
de efluentes, em geral, na verdade a gente usa 3. Via aeróbia, usando oxigênio, né? Quando não tem oxigênio, que é a preferível, eu consumo oxigênio. Quando não tem oxigênio, eu venho para via anóxica, daí eu não tenho oxigênio, mas tenho nitrogênio, né? Processo de desitrificação. Se eu não tenho oxigênio nem nitrogênio, o que eu faço? Anaeróbia, fermentação, tá? Eu vou usar lá, sei lá, processo de desfosfatação, metanogênese, alguma coisa assim, tá? Que é onde eu uso sulfato como aceptor de elétron, então eu uso gás carbônico como aceptor de elétrons. Só que aqui a ideia é olhar para DBO e oxigênio, que é o principal. Se eu pegar, por exemplo, classe 2, que é a maioria dos cursos d'água brasileiros, DBO máxima, classe 2, 5 mg por litro. Oxigênio mínimo, classe 2, 5 mg por litro também. Daí eu olho para o curso d'água que eu vou lançar, ele tem 6 mg por litro de oxigênio, ou seja, ele tem um pouquinho mais do que o limite mínimo, e ele tem uma DBO lá de 2, 3. O máximo é 5. A DBO então é o limitante máximo e o oxigênio é o limitante mínimo. Quanto mais oxigênio, melhor. Se eu lançar qualquer tipo de poluente, qualquer tipo de matéria orgânica no curso d'água, a tendência é o quê? O oxigênio cair, que vai a via preferível dos micro-organismos é utilizando o oxigênio como aceptor de elétrons. Degradei essa matéria orgânica para tentar restabelecer a situação original antes do ponto de lançamento. Quando isso acontece, talvez o oxigênio de 6 ele vem para 4. Isso não pode acontecer, porque ele é classe 2, o mínimo é 5. Se vir para 4, você tem sua vinícola, você tem o responsável pelo tratamento de efluentes, tem uma estação de tratamento de efluentes. Se ele bater 4 e naquele momento que ele bater 4 próximo ali, vir um fiscal do órgão ambiental, ele vai te notificar e talvez te multar e te dar um prazo para resolver, tá? Então assim, e dependendo do que acontecer, se isso reincidir, ele vai fechar o seu negócio. Então assim, eu até brinco, tem umas indústrias que a gente vai, inclusive de alimentos aí, que estava conversando com o pessoal que opera as estações de tratamento de efluentes, eles falam, eu converso com o diretor, eu falo, poxa, temos que investir mais aqui na ET, né? Estação de tratamento de efluentes, temos que melhorar isso, aquilo outro. Daí fala, não, mas primeiro a gente está olhando aqui o nosso que a gente está produzindo. Tá, você tem que olhar mesmo, é o seu foco principal. Mas se aqui não der certo e o órgão ambiental passar e começar a bater cabeça aqui, para tudo lá em cima. Então assim, acaba parecendo ser uma coisa supérflua, mas não é supérflua, é parte do processo, né? Então, não podemos esquecer que o efluente gerado ele tem que ser uma destinação adequada. Tá, então, até agora eu estou mencionando para vocês que a gente tem que olhar aqui, se eu tiver um tratamento, eu tenho que olhar para a classe do rio, eu tenho que obedecer ela. Tá? Se eu jogar lá o meu efluente, meu oxigênio baixar do mínimo necessário, eu estou cometendo crime ambiental. E isso aí não dá só multa, tá? Dá até detenção, dependendo do responsável lá, tá? Se isso continuar, tá? Isso eu estou falando só de DBO, tá bom? DBO e oxigênio. Beleza, pode passar, por favor. Aqui eu coloquei alguns dados, né? DBO 5, por exemplo, classe 1, o máximo é 3, classe 2, máximo 5. Aqui, ó, que eu dei o exemplo também, o oxigênio dissolvido. Tem que ter pelo menos 5, né? E tem outros parâmetros, turbidez, pH, tem um monte aqui, ó, que eles podem olhar, tá bom? É que a gente acaba sempre olhando mais para DBO e oxigênio, que é o que mais pega, a gente consegue fazer a curva após o lançamento da poluição, tá? Pode passar, por favor. Aqui tem outros parâmetros que são analisados em termos de qualidade da água. Então, se o órgão ambiental, por exemplo, no estado de São Paulo, se for em âmbito estadual, mesmo o órgão ambiental responsável por aquele licenciamento, e não em âmbito municipal e nem federal, é a CETESB, que é estadual aqui. A CETESB vai te visitar e ela vai analisar tudo isso aqui, ó, no curso d'água que está recebendo o seu efluente. Se tiver fora do parâmetro, a coisa pega, tá bom? Pode passar, por favor. Então aqui é a curva, ó. Então tinha lá um oxigênio inicial, por exemplo, acima de 5. Esse aqui era um curso d'água classe 3, o mínimo é 4. Lancei meu efluente, ao longo do tempo ou da distância, o meu oxigênio cai, baixa de 4. Todo esse trecho aqui, ó, até lá mais pra frente, quando ele vai ser restabelecido, crime ambiental. É um BO, tá? BO literalmente, pode passar. Aqui é a curva, também a mesma curva, né? Então percebe que a gente tem zona de águas limpas, aqui é a degradação, aqui é a decomposição ativa, aqui a gente tem a reaeração, em que o oxigênio começa a voltar
e depois ele chega de novo no estágio inicial. Então a gente tem que pensar que essa curva ela não pode ultrapassar o limite mínimo. Tá? Aqui é a DBO. O que é a DBO? Matéria orgânica. Eu lancei meu efluente, está cheio de matéria orgânica. Eu falei para vocês que o efluente vinícola 10.000 mg por litro. Ela cresce. Daí conforme vai acontecendo as reações bioquímicas, ela vai diminuindo devagarzinho. Tá? Pode passar. Aqui ó, é uma simulação. Existem softwares. Software é um dos mais simplesinhos. Tem uns muito melhores. Tá? Mas a gente tem lá uma situação sem tratamento de um efluente vinícola, por exemplo, podemos pensar. E uma situação com tratamento com eficiência de 50%. Olha lá, essa aqui, ela está melhor do que essa, tá? Então eu tinha lá, ó, ela vinha de um oxigênio, sei lá, de 5 e pouco até quase 0, um pouquinho abaixo de 1. Agora aqui, ó, eu tenho 4, então daqui aqui é como se fosse 1, então eu venho lá de 5 e pouco e eu consigo baixar aqui a menos, 3 que seja. Cheguei no limite mínimo de 3. Então ele baixou, a gente está cometendo crime ambiental. Se tiver uma eficiência um pouquinho maior, eu consigo estimar essa eficiência e chegar num valor melhor. Tá? Então, isso aqui, para o cara que coordena qualquer tipo de tratamento de efluente, ele tem que ficar de olho nisso aqui. Ó. Se ele ficar de olho nisso aqui e ver que a curva, ela tem que fazer o quê? Ela tem que vir, no máximo, tocar aqui, ó, e voltar. No máximo, tocar no limite e voltar. Se ela ultrapassar o limite, isso aqui tudo aqui, eu posso achurar tudo isso aqui, ó, é crime ambiental, tá? E aí o órgão ambiental pode vir, notificar, multar e lacrar até num determinado momento, tá? Pode passar, por favor. Aqui tem, então, quando eu penso em lançamento, né, de efluentes num curso d'água, eu tenho que olhar para todos esses parâmetros, pelo menos. Claro que o principal dele vai ser DBO, faltou colocar, eu acho que eu esqueci de colocar o oxigênio primeiro, que é DBO. Aqui, oxigênio, DBO, né? Nitrogênio, fósforo, cor, turbidez, enfim. Pensar nessa parte legislativa. Passa, por favor. E o que mais vale a pena, então, se eu pensar em tratar ou terceirizar, né? Em termos de resíduos sólidos e efluentes líquidos? Dá mais uma passadinha, vamos ver. A resposta é: depende. E realmente, depende. Você está disposto a ter uma ET na sua vinícola? Ou a sua vinícola, ela gera receita suficiente para você ter um cara para cuidar do seu efluente? Outra coisa, passa aí, por favor. Tem um monte de... Depende do que? Olha lá. Realidade ambiental. Como que estão... Se você tiver uma ET ali... O recurso hídrico que você vai lançar, no curso d'água que você vai lançar, esse curso d'água ele tem vazão suficiente para receber esse esgoto tratado, esse efluente tratado, aliás? Por quê? Se ele tiver uma vazão bem, um fiozinho de água passando ali, vai ter que tratar quase 100% de remoção de matéria orgânica. Porque na autodepuração, ou seja, após o lançamento, ele restabelecer a condição antes do lançamento, no processo de autodepuração do curso d'água, ele vai precisar diluir ali primeiro, então a capacidade de diluição dele é bem baixa, porque ele tem pouca vazão, e ele vai ficar um trecho muito grande, de repente, para ele retornar à situação original. Então, a realidade local é muito importante. Esse recurso hídrico que você vai lançar, como que ele é? Qual que é a vazão desse recurso hídrico? Se eu for fazer composto, qual que é a qualidade do solo? Vai ser interessante eu colocar um composto naquele solo ou não? Ou vou ter que mandar esse composto, sei lá, para outro estado, para outro país? Daí ferrou de vez. Então tem que pensar nisso. O porte da vinícola. Será que eu gero tanto efluente assim? Gero tanto efluente assim para ponto de eu ter uma estação de tratamento de efluentes? Será que não vale mais a pena eu pegar e armazenar isso num tanque? Pagar para uma ET receber esse efluente e pagar para um caminhão vir, sei lá, cada 15 ou a cada 30 dias, pegar esse container de efluente e levar para a estação de tratamento de esgoto? Talvez valha a pena. Agora faz isso. Só que claro, daí tem que ter um negocinho, um certificado de aprovação, o CADRE, que a gente chama, né? Destinação de resíduos de interesse ambiental. Daí essa empresa tem que ter isso. E levar e ter o certificado de transporte e tudo mais. Porte da vinícola. A vinícola tem recurso para manter isso daí? Tem algumas que tem, viu? No Brasil, inclusive. Mantém e faz um marketing legal disso daí, funciona bem. Realidade, infraestrutura e serviços. Saneamento, empresas, logística, enfim. Poxa, se tiver a rede ali na minha frente, talvez valha a pena eu tratar. Se eu tiver uma rede passando na frente da vinícola. Porque daí eu só corrijo aquilo que o decreto me manda, pH, sólidos sedimentáveis, umas outras coisinhas ali, num tratamento simplificado e mando para a rede e esqueço. Estou sossegado. Agora, se não tiver rede, eu tenho que lançar no rio. Eu tenho que monitorar todo o rio. Aí ferrou, tá?
Então, dependendo da estrutura de saneamento local, pode valer a pena, né? E dependendo também da questão de logística, tem empresa que pegaria o meu efluente? Talvez você não tenha também uma empresa ali próxima, nas redondezas, que pega esse efluente e leva para uma ET. Ou fica muito caro, você tem que pegar uma empresa lá não sei de onde, para vir aqui, um caminhão, pegar esse container e levar para a ET. Fica muito caro, talvez é melhor você ter uma pessoa ali que consiga tratar todo esse efluente para lançar no rio. Então por isso que eu coloquei depende, e depende mesmo, gente. Você não tem uma solução fácil para isso não, tá? A gente tem que pensar bem. O que está dando certo aqui na Góis, beleza, tá bonitinho. Quem está aqui em São Roque, pertinho de São Paulo, podemos pegar esse efluente, vai ter um monte de estação aqui brigando para querer recepcionar esse efluente, que vai pagar, né, para recepcionar, você vai receber dinheiro, né? Então você pode levar tranquilo. E os lugares que não tem essa realidade, né? Por exemplo, você pegar, tem muita elaboração de vinho no Nordeste, né? Os índices de saneamento no Nordeste, ó, horríveis. Isso aqui é ruim, lá é péssimo, tá? E será que as estações lá vão receber? Será que tem estação que consegue receber e conseguir dar um tratamento adequado? Pensar nisso aí. Passar, por favor. Eu coloquei problemas ou oportunidades. Então, na verdade, o olhar para problemas ou oportunidades, o que é esse efluente? Ele é um problema para mim? Talvez, mas pode ser uma oportunidade. Pode me gerar até receita, pode gerar recursos. Se eu gerar energia, por exemplo, a partir dele, se eu gerar um composto e vender, talvez, ou se paga, ou ganha um pouquinho, ou quase se paga. Então, tem que fazer um estudo, né? Pode ser uma oportunidade. Aqui eu coloquei um exemplo de uma pesquisa aplicada que eu fiz com a borra aqui, né, de vinho de Cabernet, tá? Que a gente fez uma caracterização básica, né? DQO 6.290, estava até baixa, tá? Essa borra, a DQO dela. Do esgoto a gente tem bem menos do que isso, né? Mas vai estar lá na casa de 1.000 e pouco, normalmente, tá? Então 6 vezes mais, então não está tão alto assim. E os sólidos voláteis, tem muito material orgânico. Sólidos voláteis, a gente fala de correspondência direta com matéria orgânica. Correspondência direta com matéria orgânica significa que a gente tem mais poder calorífico para queima. Mais matéria orgânica, mais poder de queima. Então pode ser alguma coisa interessante para a energia. Aqui a gente está querendo direcionar para a energia. Pode passar mais uma. Daí a gente caracterizou tudo, mexeu com a borra, tratou ela, removemos a água, a borra ficou com um poder calorífico superior em base seca de 1,38 vezes 10 a quarta joule por grama. Tá, o que isso significa? O lodo de esgoto, que é uma realidade atual para geração de energia, ele tem menos, 1,19, aqui 1,38. Tá? Então, tem potencial para aproveitar, tá? Para queima e para gerar energia. Pode passar, por favor. Aí, por fim, né? É um problema ou uma oportunidade? O que vocês acham? Depende mesmo, gente. Parece uma coisa que eu estou falando assim, não tem solução. Depende da situação. Qual que é a realidade daquele local, daquela vinícola? Qual que é a realidade em termos de serviço de saneamento, serviço de logística que você tem ali? Porque dependendo fica muito caro para você transportar daqui para lá. Porque você tem que pegar um caminhão não sei da onde e levar. Tá? Então nós temos que analisar o todo. Tá? Se alguém precisar de ajuda em algum momento aí, pode me chamar que eu ajudo, não tem problema nenhum. Tá? Mas a gente tem que analisar sempre o todo. Aqui eu tentei falar o mais rápido possível, confundindo a cabeça de vocês. A gente fala de vários aspectos específicos de cada etapazinha aqui, mas depende. Espero que vocês tenham captado. Pode passar mais uma, e aí fechou. Estou à disposição, esse aqui é meu e-mail, tá, gente? Não sei nada de vinho. Se você perguntar para mim, ó, como é que é o processo, não faço ideia, gostaria de aprender. Mas efluente, você pode até olhar aqui, ó, é uma privada e um cocôzinho aqui, o meu crachá, e é com isso que eu trabalho mesmo, tá, gente? Obrigado pelo convite, tá? Estou sempre à disposição, desculpa aí o horário, espero que eu não tenha sido tão cansativo assim. Obrigado, gente. Obrigada, professor Renan. Acho que a palestra foi muito elucidativa, para mostrar a realidade. Eu acho que é um problema muito grande, ainda mais quando a gente pensa que a vinícola não vai ter um tipo de resíduo, ela trabalha com uma variedade, então ela vai ter vários grandes problemas. Pessoal, perguntas?
Levantou a mão, não? Foi bom assim, será? Ou foi bom? Acho que foi muita fala, né? Mas tem que, gente, vai, em geral, tomar cuidado com qual resíduo está pensando, o que você quer fazer com ele. É a realidade do local. Vai depender muito disso mesmo. Temos oportunidade? Um monte, para todo tipo de resíduo, inclusive esse. Mas você precisa de uma pessoa lá que fica investigando isso.